Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Ateliê Mineiteira, e na nossa aulinha de hoje eu preparei esse bodyzinho aqui super fofo. Olha que gracinha esse daqui. Ele é um bodyzinho kimono, ele tem essa abertura aqui, ó, e fecho na lateral. É um bodyzinho muito fofo e muito fácil de ser feito. Então vem comigo, assiste esse passo a passo completo que eu falo pra vocês como conseguir o seu molde gratuito, tudo que você precisa saber a respeito desse bodyzinho lindo. Então, bora aprender! Bem, meus amores, na nossa aulinha de hoje, então, quero ensinar pra vocês um body kimono muito fofo, fácil de ser feito, tá? Vou deixar a amostra gratuita para vocês. O tamanho que eu vou deixar é o tamanho de 3 meses. É um tamanho que vai de 3 a 6, tá? É um tamanho que dá para vocês fazerem tanto no tecido aqui, ó, de tricoline, como eu vou fazer aqui, quanto no de malha, tá? Lembrando que body é sempre indicado vocês fazerem com tecido com elastano. Porém, ele pode ser feito também no tecido de algodão, como esse que a gente vai fazer hoje. A única coisa que eu indico vocês é talvez estar elaborando aí um extensor para body, tá bom? Mas isso a gente vai conversando no decorrer do vídeo. O molde que eu vou deixar para vocês, ó, lembrando, gente, que o molde completo deles vocês encontram no meu site, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo. O molde completo vai de 1 mês, tá? A 24 meses, então é um molde bem completinho, tá bom? A versão que a gente vai fazer aqui hoje, eu decidi fazer ela um pouquinho diferente. Ela é com uma manga um pouquinho mais sino, assim, ela é um pouquinho mais aberta para dar esta impressão. Deixa eu virar aqui. Gente, como eu aproveito muito os papéis da sublimação, então às vezes vocês vão ver uns papéis estampados aqui, tá? Ó, ele dá esse leve, assim, sininho aqui na manga, tá? Eu vou ensinar essa alteração pra vocês. Porque o molde original, como é pra ser feito em malha, ele é manga comum, tá? Mas ele vem a manga curta e a manga longa. No molde gratuito, que eu pretendo deixar pra vocês aqui, inclusive, fica comigo até o final, que eu falo como vocês conseguem o molde gratuito de vocês, tá bom? Eu falo onde vocês vão conseguir, onde vocês vão baixar certinho, tá? A gente vai fazer uma leve alteração aqui nesse molde, que é o molde que eu vou deixar pra vocês, pra fazer essa manga mais sininho. E pra fazer essa alteração, primeiramente, você vai pegar lá o seu molde, já imprimiu, tá? A gente vai reduzir aqui, ó, uns 5 centímetros aproximadamente, porque eu não quero que ele fique uma manga tão curta, tá? Então, eu vou reduzir ele só uns 5 centímetros, tá bom? Ele vai ficar assim. Vocês vão passar por uma outra folha, vão contornar certinho, igual eu fiz aqui, ó, tá? E nós vamos aumentar em torno de 3 centímetros para esse tamanho. Carla, quanto que eu tenho que aumentar se eu comprei o molde original? Porque o molde original, gente, só vem com a manga longa e a manga curta, tá? Que é o de 1 mês a 24 meses. Então, para fazer uma manga um pouquinho mais sino, vocês vão precisar fazer umas alteraçõezinhas, que é o que eu tô ensinando agora aqui no vídeo. Vai depender da inclinação que vocês querem. Eu quero uma leve inclinação. Então, aqui no meu, ele deu 3 centímetros. Mas, gente, essa parte é muito opcional, porque o que vocês vão fazer é só colocar aqui a régua e fazer a medida. No meu aqui, do 3 meses, deu 3 centímetros. Mas, por exemplo, se vocês querem fazer algo proporcional, vocês podem ir aumentando 1 centímetro a mais nos demais tamanhos, tá? Mas isso é uma base, essa parte é bem intuitiva. Então, se você quiser aumentar aqui o tamanho da manga, é isso que eu indico. Dá uma leve inclinação aqui, para que quando a gente faça a manga, ela dê este efeito, ó, tá vendo? Uma leve abertura embaixo, tá? Bem, então, dando prosseguimento, vocês vão emendar o molde de vocês certinho e ele tem que ficar assim. Tem a parte que vai atrás e a parte superior, que é a parte que vem na frente. Então, o molde, depois de ser feita a emenda, vocês vão ver que ele vai ficar nesse sentido,
tá? Ó. E tem a parte de trás, tá? No molde completo, que é o molde pago, ele tem a versão da manga longa, que é a manga que eu vou deixar pra vocês, e da manga curta também, tá? A manga curta, na versão paga, ela vem desta forma aqui. Por quê? Porque ela já vem neste efeito para que a gente possa fazer a dobra da costura e ele ficar assim, tá? Certinho. Então, por isso que ele vem com esse efeitozinho aqui na barra, tá bom? Bem, voltando ao passo a passo, então, cortei uma vez em cada peça aqui, tá? Ó. Aqui eu tô usando um tricoline mesmo, tá bom? Pode ser feito, mas também pode ser feito na malha, que é o mais ideal também, tá? Dependendo aí do modelo que vocês vão fazer. Lembrando que aqui eu cortei com uma margenzinha de costura, tá? Porque eu tô usando um tecido que não estica. Mas se você for fazer em malha, você pode ir adaptando aí a margem de costura conforme a sua preferência, tá bom? Deixa eu separar aqui as partes para vocês conseguirem visualizar bem, tá? Lembrando, meus amores, que na nossa área de membros, todo mês tem um molde gratuito dos meus projetos pagos, diferenciando aí entre os nossos sapatinhos de bebê e os nossos moldes pagos de roupinhas de bebê também, tá? Eles saem gratuito para quem é membro colaborador aqui do canal, então vale a pena você conferir aqui embaixo em Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 mensais, vocês vão ter acesso a moldes exclusivos, moldes esses que vocês iriam pagar entre 15 a 50 reais, eles saem gratuito para quem é membro aqui do canal e fica disponível para download todo mês um molde diferente, tá? Então vale a pena você conferir se você não viu ainda, tá bom? E se você ainda não é membro, né? Então clica aí em Seja Membro e faça parte aí da nossa família de colaboradores. Sem mais delongas, agora vamos para a costura, ressaltando que aqui eu fiz uma pequena margem de costura porque o meu tecido é tricoline, tá? Então eu gosto de fazer ele um pouquinho mais larguinho. Que a malha, normalmente a gente consegue deixar ela mais apertadinha, mais exato o tamanho, porque ela estica. Então, como nós não temos um tecido com elastano aqui, o ideal é a gente cortar um pouquinho maior. Não muito, tá, gente? Aqui, por causa da minha margem de costura, eu uso em torno de meio centímetro, então foi mais ou menos o que eu deixei. A gente começa sempre encaixando os ombros. E ao encaixar os ombros aqui, nós vamos fazer um zigue-zague e uma costura reta nos ombros. Lembrando, meus amores, que ao fazer a costura aqui, a forma de se posicionar é sempre frente com frente, tá? Então, aqui eu fiz costura reta e zigue-zague para dar uma finalização. Porém, se você tem overlock, lógico que é preferível você tá utilizando aí uma overlock, tá bom? E costura reta. Mas em caso de você estar utilizando uma máquina doméstica, como eu, você vai abrir depois a tua costura, vai tombar para um dos lados e vai passar um pesponto, que é uma costurinha aqui, ó, tombando a nossa costura para um dos lados e fazendo uma costurinha reta, como eu fiz aqui do outro lado. Feito o nosso ombrinho dos dois lados, ó, ficou assim, tá? Costura zigue-zague reta e depois virar para rebater. Nós vamos estar trabalhando aqui a nossa manga. Para trabalhar a manga, primeiramente, vocês vão lá, vão fazer a barrinha ou passar um viés, né? Dependendo do interesse de vocês na manguinha. Vira um meio centímetro aqui, vira de novo, tá? E rebate, ok? Depois de feito esse ponto, vamos aqui dizer que vocês já fizeram essa barrinha, tá? E agora, se bem que, gente, ao pregar a manga aqui, também você pode fazer a barra depois, tá? Depois de pregar a manga, não tem problema, vai depender aí da sua dificuldade, tá bom? Então, esse aí fica por conta de vocês, tá? Mas você pode já fazer aqui a barra para depois pregar a manga,
E você vai fazer o seguinte: dobrar ao meio, dar um pique aqui, achou o meio da manga, vai lá no ombro, cava com cava e pique. Normalmente a cava ela não dá bem aqui no meio da minha costura, ela dá sempre um pouquinho aqui, ó, afastado, tá? Aqui, normalmente aqui pro lado da frente, tá? Então a minha cava deu aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar pique com pique. E aqui a gente vai, ó, abrir até a gente deixar certinho aqui essa cava. Costura zigue-zague, reta, vira a costura e rebate, igualzinho a gente fez no ombro, tá bom? Se você tiver um overlock, maravilha, você passa costura reta, overlock, rebate ou não rebate também, vai ficar a critério de vocês. Mas quando você usa, normalmente o zigue-zague, o ideal é você rebater para ele ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Feita essa etapa aqui, ó, como eu falei pra vocês, pode alfinetar se vocês preferirem, tá bom? Porque a manga é assim mesmo, aqui é arredondado e vocês têm que, ó, ir, tá? Deixando ela maleável aqui, encaixando na abertura da cava. Quando vocês fizerem o zigue-zague, a costura reta, virar e rebater, ele vai ficar igual esse outro lado que eu já deixei pronto pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Tá? Ele vai ficar assim. Então, eu vou fazer essa outra etapa na minha manga que falta, tá? E vou trazer aqui pra vocês. Aqui eu até, inclusive, fiz o barradinho da minha manga depois que eu já tinha pregado ela aqui no ombro. Pra mim, indiferente, tá? Então, fica a critério de vocês. Meus amores, ó, terminados os dois ombrinhos, então aqui, ó, colocamos já a nossa manga. Agora eu vou fazer aqui já o acabamento no viés. Aqui você pode estar utilizando um viés de tecido, um viés de malha, o viés da tua preferência, tá? Essa parte aqui é bem legalzinha porque ela é bem fácil. Você pode tanto dobrar o seu viés, aqui o viés industrial que eu tô utilizando é de 25 milímetros. Você pode tanto dobrar o teu viés e começar já logo aqui, ó, de uma ponta e contornando essa peça toda, tá? Ó, e contornando essa peça toda até você chegar, ó, do outro lado, tá? Pode vir daqui, contornando, até você chegar aqui do outro lado, tá bom? Ou você pode também abrir o teu viés, quem preferir fazer rebatido, tá? Abrir o teu viés, colocar aqui, usar como margem esta parte daqui, ó, usar como margem, tá? Ó. E passando a costura, virar e rebater, tá? Vou deixar a critério de vocês, quem preferir fazer direto, quem preferir fazer do outro jeito, quem preferir colocar viés de malha, tá? Vai ficar a critério de vocês. Vocês vão fazer aqui, então, o viés, ó, até chegar do outro lado. E depois, na parte de trás, o viés que a gente vai colocar é só nessa partezinha aqui de baixo. Olha que graça que tá ficando o nosso body kimono. Olha que fofo e fácil de ser feito. Estamos chegando na etapa final do nosso body. Agora que a gente já colocou, ó, todo o contorno aqui em volta da peça, agora nós vamos jogar pro lado avesso novamente e nós vamos unir as etapas, as partes correspondentes da frente, tá? Aonde está a minha manga, eu vou unir aqui frente com frente, passar uma costura reta e um zigue-zague. É claro que se você tiver um overlock, como eu sempre comento, é melhor, tá? Overlock é uma costura reta. Nós vamos alinhar aqui e passar essa costurinha reta e zigue-zague, ou reta e overlock para fechar. Do outro lado também, cuidado só para você não prender essa aba que normalmente fica aqui por dentro, tá?
porque do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Depois de costurar um lado, eu sempre gosto de costurar um lado e depois costurar o outro, tá? Depois de costurar o outro lado, você vai repetir o processo do outro, tá? Para não correr o risco de você se confundir. Após fazer nossas devidas costuras, ó, dos dois lados, nós vamos abrir a nossa peça. Olha que fofura! Ficou ou não ficou um amor, gente? Olha que graça! E esse detalhezinho, ó, deu essa abertura na manga, o que deu todo um charme, né, do sininho que a gente fez. Agora, nós precisamos posicionar o nosso botão de pressão. Para posicionar o botão de pressão, nós precisamos posicionar direitinho aqui. A sobreposição aqui. Eu gosto primeiro de colocar o meu botão de pressão aqui embaixo, fazer minha marcação aqui certinha, né? De preferência bem em cima aqui do meu viés, tá bom? Então, eu faço minha marcaçãozinha, coloco meu botão de pressão aqui. Depois, gente, a gente precisa pegar essa parte dessa pontinha aqui, ó, posicionar outro botão de pressão aqui, é o ideal, para essa aba não ficar atrapalhando depois, tá bom? Então, a gente posicionar o outro botãozinho de pressão aqui. Gente, eu não finalizei aqui depois ainda com um zigue-zague, que talvez depois eu passe uma overlock, mas quem não tem problema. Como eu falei pra vocês, vocês podem estar fazendo a costura reta e zigue-zague, assim como eu fiz nas outras etapas, pra mostrar pra vocês, tá bom? Inclusive, vocês podem até virar aqui, ó, e rebater pelo menos essa parte, às vezes aqui vocês vão conseguir, tá bom? Bem, então, a gente vai colocar o botão de pressão aqui, tá bom? No cantinho. Eu não vou pôr bem perto daqui da minha costura, porque eu ainda vou fazer uma finalizaçãozinha depois dela no overlock, talvez, né? Então, eu não vou fazer ela tão perto. Mas aqui também nem há necessidade, porque ele fica exatamente próximo, mas não colado na costura, tá? Depois, a outra do outro lado, aqui, aqui e aqui, que fica bem próximo à axila, tá bom? O que eu gosto de indicar? Se vocês forem fazer assim pra menininha, fica muito fofo vocês colocarem uns lacinhos nesses botõezinhos, sabe? Que ele dá um arremate muito fofinho na peça, tá? Mas isso vai ficar a critério de vocês. E vocês podem estar pregando essa fitinha nesse lacinho depois de colocar os botões de pressão. Meus amores, ó, o resultado final da nossa peça é essa. Olha que graça que fica. Posicionei aqui, ó, pra fechar. Vou abrir novamente pra mostrar pra vocês. E o resultado é esse. Joga sempre pra cá e o outro pra lá. E vem fechando as extremidades. Fica lindinho, gente, se vocês fazerem uma finalização nos botões de pressão com um lacinho. Nossa, fica uma gracinha. Depois eu vou fazer uns lacinhos, qualquer coisa eu deixo na imagem final pra vocês verem como é que ficou com lacinho, tá? Uma florzinha, às vezes fica muito fofo também. É isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula.